na palavra de Deus, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Nós vamos estar lendo esses versículos no capítulo 5 de Lucas, começando no versículo 17. Se você tiver aí sua Bíblia, né? Você abre ela, ou então você abre no seu celular, no seu tablet, onde você tiver a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler aqui dos versículos 17 ao 26. Nós estamos nas quintas-feiras vendo sobre os milagres que nós temos narrados que Jesus realizou enquanto esteve na face da terra. A palavra de Deus nos diz que se fosse narrar todos os milagres de Jesus, nós não teríamos papel suficiente na face da terra para isso. No entanto, nós encontramos narrado nos evangelhos 37 milagres que Jesus realizou, e nós vamos ver esse hoje aqui, que Jesus cura e perdoa um paralítico em Cafarnaum. Nós encontramos esse mesmo texto em Mateus, capítulo 9, no versículos de 1 a 8, e em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. No entanto, nós vamos ater mais ao Evangelho de Lucas, para que nós possamos meditar nesta noite juntos. Vamos ler, então, aí, começando no versículo 17 de Lucas, capítulo 5, que diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Olha o versículo 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia! Amém? Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra nesta noite. Nos ensina o que tu tens para nós nesta hora através da tua palavra. Que não seja eu, que seja o teu Santo Espírito através de mim. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. Amém. Glória a Deus. Queridos, veja bem o que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Nós encontramos essa narrativa, como eu mencionei, em todos os evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas, por causa da semelhança que eles têm. Já o evangelho de João já é um pouco mais diferente o foco dele. Mateus não dá muitos detalhes aqui do que estava acontecendo, pois ele estava escrevendo um evangelho focado em temas. Ele estava escrevendo um evangelho focado no povo hebreu, né? Já Marcos, ele escreve provavelmente com Pedro ditando para ele os acontecimentos, e ele escreve com um evangelho bem simples, bem tranquilo, uma linguagem do povão. No entanto, Lucas, nós encontramos que ele escreve um evangelho fruto de uma grande pesquisa, que ele vai e busca detalhes, cronologia, e escreve para Teófilo, um grego da elite grega, né? Então nós encontramos, não importa qual evangelho você lê e qual narrativa dessas você lê, nós vamos encontrar que
o poder de Jesus para perdoar e para curar, ele está presente. E é isso que importa para nós aqui. Nós vemos que certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O Marcos dá o detalhe para nós no capítulo 2 de Marcos, no versículo 1, que Jesus estava em Cafarnaum. Então nós vemos que Jesus ele continua o seu ministério de ensinamento. Eu acho interessante nós sempre denotarmos que Jesus ele curou sim, Jesus libertou vidas, expulsou demônios, mas ele o tempo todo ensinou a palavra, ensinou a verdade. Ele não deixou de ensinar em nenhum momento. O tempo todo ele estava ensinando. E aqui ele está ensinando e aqueles líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, queriam ouvi-lo. Lógico que estavam com ouvidos críticos ali, mas queriam ouvir. Veja a distância que eles foram. Diz que havia pessoas de toda a Galiléia. Olha, se você for olhar a quilometragem, Cafarnaum fica a 190 quilômetros da Judéia. Cafarnaum fica aproximadamente 127 quilômetros de Jerusalém. Essa turma andou muito atrás de Jesus para ouvir Jesus ensinar. Os fariseus eles eram devotos, eles eram zelosos e eles queriam que todo mundo focasse na religião da mesma forma que eles, que obedecesse às leis que eles achavam que deveriam ser obedecidas. Se a pessoa não fizesse assim, a pessoa não era uma pessoa boa, a pessoa não prestava, a pessoa não tinha valor, a pessoa não tinha nem o amor de Deus se não guardasse aqueles mandamentos, aquelas leis que eles queriam que as pessoas criassem. Eles tinham um evangelho, uma pregação, mais do exterior do que o interior. E Jesus quer mudar o nosso interior. Ele não quer mudar somente o nosso exterior. Muitas vezes nós podemos estar até parecendo crente do lado de fora, mas não somos cristãos do lado de dentro. E era o caso aqui dos fariseus. Eles estavam ali com o olho crítico, com corações críticos, né? Considerando ali qualquer coisa profana que Jesus pudesse falar, qualquer coisa que Jesus pudesse lançar ali, que eles pudessem usar contra Jesus, né? Inclusive o grande pregador Charles Spurgeon, ele diz sobre essa passagem algo muito interessante que eu achei, que ele diz que nós estamos felizes, nós os pregadores, quando essas pessoas vêm às reuniões. É preferível que elas estejam presentes e acabem encontrando o Senhor do que elas simplesmente não vir. Então é preferível alguém estar presente criticando e acabar conhecendo o Senhor do que ela simplesmente nem ouvir a palavra. Spurgeon colocou dessa forma. Nós vemos na parte B do versículo 17 de Lucas 5, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Nós paramos aqui e pensamos um pouco sobre isso. Você poderia dizer, e eu também, dizer, espera aí, o Senhor está sempre com esse poder para curar. No entanto, nós vemos no ministério de Jesus que há momentos que essa demonstração de cura, ela não é tão receptiva, né, pelas pessoas. E por causa disso, em muitos momentos, Jesus não curou como gostaria. Nós vemos em Mateus 13, versículo 58, que devido à incredulidade das pessoas, Jesus não curou pessoas. Nós vemos já em Lucas capítulo 5, mesmo no versículo 16, que precede esse, que Jesus havia passado um período em oração, se preparando para aquele ensinamento e se preparando para aquele momento. Já voltando para a nossa passagem, Lucas capítulo 5, versículo 18, nós vamos encontrar aqui que vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Em Mateus 2:2 diz que havia tantas pessoas para ouvir o ensinamento de Jesus que não havia como entrar na casa que estava tão cheia, tão lotada, né? Em Marcos 2, versículo 3, diz que eram 4 amigos, né? Não eram simplesmente homens, mas eram 4 amigos daquele homem. No versículo 19 de Lucas 5, diz assim: não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Sendo que a casa estava lotada, as pessoas não deixaram entrar, os amigos paralíticos resolveram subir no terraço, né? O que nós diríamos hoje na laje, né? E resolveu
baixá-lo ali num buraco que fizeram para que baixasse aquilo. E certamente é uma forma meio diferente, né, de interromper um sermão. Imagina você pregando em algum lugar e alguém abrir o telhado e descer alguém numa maca aí no meio do púlpito e falar aí, ó, cura aí, vai. Estamos com essa crença em você. Inclusive, em Marcos capítulo 2, versículo 4, diz que eles descobriram o telhado. Lucas diz que subiram no terraço. Cada escritor está respeitando o seu público aqui, né? Marcos escreve para o povo comum da Judéia, naquela região, e eles tinham o costume de ter um telhado coberto ali de uma forma. Já o grego, já elitizado, ele já tinha centelhas no seu telhado e tudo mais colocado em cima de vigas. E nós vemos tanto um escritor quanto o outro fazendo questão que as pessoas entendam o que está acontecendo. O fato é que naquela época era comum subir no telhado das casas, né? Então, a gente vê que era algo comum e eles fizeram, já que não tinha outra forma de resolveram fazer. Inclusive, mais uma vez, Charles Spurgeon, ele falou das qualidades desses amigos aqui que levaram o paralítico até Jesus, onde ele diz assim, eles precisam ser fortes, pois o fardo era pesado. Eles precisam ser resolutos, pois era necessário fé. Eles precisam estar em oração, pois, em caso contrário, o trabalho seria em vão. Eles precisavam crer, ou todos os esforços seriam inúteis. E a verdade é essa, né? Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser resolutos, nós precisamos estar em oração e nós precisamos crer para que nós possamos ver a glória do Senhor acontecer. E veja bem, Lucas, no capítulo 5, no versículo 20, na primeira parte, diz assim, vendo a fé que eles tinham. Olha que coisa sensacional. Jesus olhou para os que segurava ali naquele momento as cordas rústicas amarradas em cada canto daquela maca do paralítico. Ele olhou e viu a fé deles. Eu acho muito interessante isso, porque nós já vimos Jesus fazer milagres pela fé da pessoa, de quem pediu, né? O centurião pediu pelo seu servo e tudo mais. E aqui nós estamos vendo, né, mais uma vez um caso, né, de alguém sendo curado pela fé de outros. Porque Jesus olhou e viu a fé dos amigos. A fé deles podia ser vista. Essa ação corajosa, determinante deles de levar o paralítico até Jesus, provou que eles tinham uma verdadeira fé que Jesus curaria o amigo deles. E nós precisamos levar pessoas para Jesus sabendo que Jesus é capaz de curar, de libertar, de transformar qualquer pessoa, qualquer enfermidade, seja o que for, crendo no Senhor, crendo que o Senhor é capaz. Foi a fé que esses amigos tiveram de ir até ali. Eu digo o seguinte, se não der para ver a fé, tem algo errado, tem algo que está faltando. As pessoas precisam ver fé em nós, precisam sentir isso. Né? Nessa cura, a ênfase está na fé dos amigos do paralítico. Né? Precisamos ter fé, além das nossas próprias necessidades. Eu e você precisamos ter fé, além da minha necessidade pessoal, além da sua necessidade pessoal. Nós precisamos ter fé que Jesus atenderá às necessidades daqueles que nós levamos até Jesus. A palavra de Deus diz que é dano que se recebe. E eu e você precisamos praticar isso mais. A parte B do versículo 20 de Lucas 5 diz assim, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que coisa sensacional. Eu fico imaginando a alegria dos amigos que tinham acabado de abrir um telhado e descer aquele paralítico, né? Eles tiveram o trabalho de levar o amigo até Jesus, eles tiveram a alegria ali, então, de vê-lo curado, de ver Jesus falar, os seus pecados estão perdoados, né? Mas nós vemos aqui, quando Jesus não fala, você está curado, ele fala, os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus estava mais preocupado com a vida espiritual do paralítico do que a cura do seu corpo físico. E muitas vezes nós queremos uma cura no corpo físico, uma cura numa área, num relacionamento, uma coisa ou outra, mas não queremos o Senhor curando a nossa vida espiritual, fazendo algo dentro de nós. Né? Nós estamos muitas vezes como os fariseus eram.
ele se preocupava com o exterior, não preocupava com o interior. Por isso que Jesus diz que era mais preocupante pensarmos do que saía da nossa boca do que propriamente lavar as mãos, né? Porque Deus dá mais importância ao que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós cremos, o que nós somos no nosso interior, do que o que nós apresentamos para outras pessoas. Né? Então Jesus, ele queria ver sim esse paralítico curado, mas antes queria ver ele perdoado. Né? Ele estava mais interessado em vê-lo no céu do que vê-lo com as duas pernas movimentando e ir para o inferno. Né? Então essa deve ser a nossa primeira preocupação com todas as pessoas, delas serem salvas, delas terem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Essa deve ser a minha e a sua preocupação. Então, veja que ele abordou a necessidade de todo ser humano. A necessidade minha, sua e de qualquer pessoa na face da terra é o nosso pecado. É o perdão do nosso pecado. E por isso que Jesus fez o que fez na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados os pecados para termos vida eterna. Né? Nós vemos aí em Lucas 5, versículo 21, diz assim, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E a lógica deles não está errada, a lógica deles está certa. Né? Eles acreditavam certamente que Deus poderia perdoar pecados. Eles estavam corretos até aí. Aonde que eles falharam? Eles falharam em entender que Jesus era Deus, que ele era o Deus o Filho. Eles falharam em aceitar a autoridade que ele tinha para perdoar pecados. Né? O teólogo Richard Allen Cole, ele diz assim, várias vezes durante a vida de Jesus, esse mesmo dilema vai reaparecer. Se ele não era divino ou se ele era divino, se ele era um blasfemador ou não blasfemador, né? E não tinha outra saída. Uma vez que a cura vai acontecer, eles vão ver que ele não estava blasfemando, eles vão ver que ele realmente era Deus na terra. Aleluia, glória a Deus por isso. Isso nos lembra que somente Deus pode resolver o problema do pecado. Não, ninguém mais no mundo, na face da terra, nem eu posso resolver, nem você pode resolver o problema do pecado. Nós devemos estar convencidos que Deus nos perdoou verdadeiramente, inteiramente, à luz do sacrifício de Jesus na cruz. Isso deve estar colocado em nós. O teólogo George Campbell Morgan, ele falou assim, o nosso descanso no sentido do perdão é sempre criado pela certeza de que é um presente da graça de Deus, é de graça. Nós não fizemos nada para merecer e ele nos dá. Amém? Então isso é maravilhoso demais. Olha o versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? O que vocês estão aí pensando? Né? Inclusive Marcos coloca a Mateus, né? Mateus no capítulo 9, versículo 4, ele diz assim, por que pensais mal em vossos corações? Mais uma vez, nós vemos a divindade de Jesus. Eles não tinham falado nada, eles tinham pensado, e Jesus já sabia o que ele tinha pensado. Eu tenho uma notícia para você essa noite. O Senhor sabe exatamente o que você está pensando agora. Tudo o que você pensa, o Senhor Jesus sabe. Não tem como esconder nada de Deus. E Jesus estava ali e sabia o que estava. Eles não falaram nada. Jesus os questiona, mesmo sem eles terem falado. Né? Então lembre sempre disso. Né? Veja como Jesus demonstra o seu poder, a sua autoridade. Ele não só falou que estava perdoado os pecados, mas ele leu o pensamento de todos aqueles que estavam ali presentes. Ele sabia o que eles estavam pensando. Né? O versículo 23 diz assim, qual é mais fácil, Jesus diz? Os teus pecados te são perdoados ou dizer, levanta-te e anda? O que está mais fácil? Né? O que é mais fácil para vocês? A verdade é que para nós, como humanos, nem curar e nem perdoar. Nenhum dos dois é fácil, porque para nós isso é impossível. Mas na autoridade de Jesus Cristo, né, ele perdoa, ele cura quem ele quiser, quando quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é Jesus. A verdade é que no fato de curar, ficava mais fácil curar e as pessoas verem o poder da cura, porque o aleijado ali, o paralítico, ele estaria pulando e andando, né? E quando alguém é perdoado, nós não conseguimos ir lá de frente de Deus o Pai e conferir se realmente foi perdoado a pessoa, né?
Mas ele estava aqui tratando dessa necessidade de perdão de pecado. E eu quero deixar bem claro aqui algo que nós precisamos parar e pensar aqui, que a Bíblia não está dizendo no texto que o homem era paralítico por causa de um pecado. Tá? O texto não nos diz isso. O homem era paralítico. Né? Jesus falou, seja perdoado os seus pecados, porque Jesus estava ali dando uma lição para todos os presentes, inclusive os fariseus e os mestres da lei, e mostrando quem ele realmente era. Né? Então, o fato é que muitas vezes as pessoas pegam um texto desse que quer olhar para uma pessoa enferma e dizer que ela está enferma por causa de pecado. Pode sim, nós podemos ter enfermidade porque nós fizemos alguma coisa de errado e nós trouxemos coisas para nós. Mas não é isso que é o caso aqui e nem sempre esse é o caso. Então nós temos que tomar muito cuidado em julgar as pessoas. Tá? E julgar porque a pessoa está passando uma dificuldade, está passando uma necessidade, ou a pessoa está enferma, é pecado, Deus está tratando com ela, deixa ela sofrer para lá. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Nós temos que levar a cura, nós temos que levar a ajuda, nós devemos ajudar as pessoas que estão caídas a levantarem. É isso que Deus quer que nós façamos, e é isso que nós devemos fazer. Né? Então, Jesus está aqui disposto a colocar à prova que ele realmente é o Filho de Deus. E ele fala aqui a expressão no versículo 24, olha a expressão que ele usa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém? Então Jesus, frequentemente, ele vai usar essa expressão, Filho do Homem. E muitas vezes nós vemos pessoas falando, ele era um homem perfeito, ele era um homem ideal, ele era um homem comum, ele queria mostrar que ele era... Não é nada disso que está falando aqui. Todas as vezes que Jesus está usando a expressão Filho do Homem, ele está referindo à profecia de Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, que fala do futuro Rei da Glória, que vai vir para julgar o mundo, e o título dele é Filho do Homem. E o que Jesus faz ao mencionar muitas vezes que ele é o Filho do Homem, do que usar a expressão eu sou rei, ou eu sou o Cristo, o Messias, o ungido, ele usa muito a expressão Filho do Homem, porque a expressão rei e Cristo trazia uma conotação ao povo judeu de que ele ia derrotar o Império Romano. E já a expressão Filho do Homem trazia uma conotação messiânica do reino eterno de Jesus Cristo, do julgamento sobre toda a terra e sobre todas as pessoas. Então, por isso que ele usa aqui sempre, né, e muitas vezes ele usa a expressão Filho do Homem, voltando exatamente para a profecia do final dos tempos de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele é o Filho do Homem, ele vem e ele vai julgar o mundo. Ele é o Rei da Glória. É isso que ele está dizendo e é isso que o pessoal está entendendo aqui neste momento, enquanto ele está falando isso. E olha o versículo 25. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Imagina a cena. Vamos voltar um pouquinho à cena. Desceram a maca, está ali, né? Jesus ora, seus pecados estão perdoados. Os fariseus, mestres da lei, estão pensando ali que isso é blasfêmia, a casa está lotada, né? Imagina assim, tudo que está acontecendo ali. Olha a tensão, né? Neste momento. Os fariseus, mestres da lei, estavam tensos porque Jesus os desafiou e ia demonstrar para eles que ele era o Filho de Deus, porque o homem ainda não tinha levantado da maca até aquele ponto, né? O paralítico continuava em sua maca, ele estava ali tenso, porque ele já ouviu, os seus pecados estão perdoados, mas ele não tinha levantado ainda. Presta atenção na tensão, né? A multidão estava tensa porque sentia a tensão de todos. O dono da casa estava tenso porque ele falou, estragaram o meu telhado e como eu vou arrumar? E os 4 amigos estavam tensos porque estavam ali cansados, tinham descido aquele amigo ali e Jesus ainda não tinha usado as palavras que ele precisava falar. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A única pessoa que não estava tensa naquele local era Jesus. Aleluia! Jesus estava naquele momento totalmente tranquilo, sem tensão, sem problema nenhum.
e com essas palavras ele imediatamente levantou. O poder de Jesus para curar e a autoridade para perdoar pecados foram imediatamente justificados. Imagine se Jesus tivesse falhado. Imagine se ele tivesse falado que seus pecados estão perdoados e esse paralítico não tivesse levantado dali, né? O ministério de Jesus teria acabado ali. A multidão lentamente sairia da casa. Os fariseus, os mestres da lei, iam debochar de Jesus e falar que ele não tinha poder nem para curar e nem para perdoar. Os 4 amigos iam tentar puxar envergonhados o paralítico de volta para o telhado e cair fora, né? O dono da casa ia olhar, nossa, estragaram o meu telhado à toa. E Jesus, ele não falhou, porque Jesus nunca falha. Jesus, ele realizou o milagre, né? Porque ele é quem pode perdoar os pecados pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, seu sangue derramado. Ele é quem pode curar as nossas enfermidades. Basta ele falar. Há um poder de curar maravilhoso na palavra de Jesus, nas promessas de Jesus, para aqueles que vêm a ele com fé. E muitas vezes você não vai ter fé, mas alguém vai ter fé por você e te apresentar ao Senhor como os amigos fizeram, né? E muitas vezes você vai ter que ter a fé para os seus amigos, porque eles não têm fé suficiente. É uma combinação tremenda e é irresistível quando se junta a palavra de Jesus à nossa fé. Quando nós juntamos a palavra do Senhor à nossa fé, é algo que não tem nada que pode segurar, uma combinação tremenda, né? E nós vimos que o paralítico, ele também teve a sua fé. Na hora que o Senhor falou, levanta e vá, né? Ele levantou e foi, né? E foi glorificando a Deus. E aí o versículo 26, ele encerra dizendo para nós, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Olha bem, quando temos fé e o Senhor Jesus libera a sua palavra de cura, nós vemos prodígios. E nós ficamos maravilhados. E nós ficamos de uma forma onde não dá para não glorificar ao Senhor. E nós ficamos cheios de temor. Veja que eles ficaram cheios de temor. Olha, se não for para nós ficarmos maravilhados com o que Deus faz, se não for para Ele receber toda a glória pelo que Ele faz, se não for para eu e você ficarmos cheios do temor do Senhor, nós não devemos ficar esperando muitos prodígios, muitas curas, muitos perdões de pecados, muitos sinais e maravilhas nas nossas vidas, não. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Isso me leva lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, lá quando termina a narrativa de Pentecoste, as 3.000 almas salvas, e aí começa do versículo 42 em diante, narrando como eles viveram depois daquele dia, e o versículo 43 diz assim, e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. As maravilhas e os sinais se faziam através dos apóstolos porque havia muito temor. Porque eles estavam firmes na palavra, porque eles estavam firmes na comunhão, porque eles estavam firmes nas orações, na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, no partir do pão, porque eles estavam ali, né, juntos, né, nisso eles tiveram temor, e porque tinha temor, via muitos sinais e muitas maravilhas. Porque tinha temor, eles cuidavam uns dos outros, eles se reuniam diariamente, eles oravam, eles buscavam. E o versículo 47 diz que o Senhor acrescentava a eles muitos que iam sendo salvos. E a verdade, irmãos, é que é algo que eu e você, como igreja, hoje precisamos ter mais, é temor a Deus. Nós vivemos num momento onde as pessoas não têm muito temor de Deus. Nós cremos que Deus é amor, nós cremos que Deus dá salvação de graça, nós cremos que nós somos abençoados, nós cremos no poder de Deus, mas nós não temos o temor. O temor de Deus não é ter medo de Deus, é amar Deus ao ponto de dizer não ao pecado. É amar a Deus ao ponto de rejeitarmos os desejos carnais que nós temos. E aí quando nós começamos a viver em santidade, quando nós começamos a viver uma vida mais pura, pensamentos melhores, sentimentos melhores, atitudes melhores, nós começamos a ver milagres e prodígios acontecendo em todo o tempo em volta de nós, de todas as formas, para a honra e glória do Senhor. Quando houver temor na igreja do Senhor, nós veremos sinais e maravilhas e o glorificaremos como nunca fizemos antes.
Você está pronto a ter essa fé nessa noite? A fé de pegar e orar por alguém nesta hora. A fé de orar pela cura de alguém ou pela salvação de alguém. Vamos deixar um pouquinho de pedir para nós hoje à noite e vamos pedir por alguém? Vamos carregar um pouquinho a maca de um amigo. Vamos levá-los até a presença do Senhor em oração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos.